Olá, hoje estamos voltando aos episódios do Sanja Pod com o episódio número 10 e, aliás, um tema muito especial, muito importante, eu diria que emergente. Nós vamos falar sobre violência de gênero e, para isso, eu trouxe aqui duas especialistas no assunto, duas advogadas que participam das comissões da OAB. Vou pedir para que elas depois se apresentem. E vamos falar sobre violência de gênero em amplo espectro, né, sobre suas diversas modalidades, sobre interseccionalidade, depois a gente vai ver o que, que é isso. Para entender melhor tudo que representa essa violência e como também a gente pode combatê-la, como é que a gente pode mudar esse espectro de uma sociedade que parece estar ficando doente, adoecida, e esses casos de feminicídio e de violência contra a mulher, contra uma série de identidades, têm aumentado significativamente e a gente precisa dar um basta nisso. Né? Então, estou aqui com a Cidinha Borges, estou aqui com a Carla Silvério. Queria que vocês se apresentassem. Vamos começar com a Cidinha. Sim, Fale você mesma, Cidinha, sim. porque eu vou ter pouco privilégio de explicar tudo de onde você vem e o que você é. Por favor. Bom dia, professor Wilson. Bom dia aos ouvintes da Sanja Pod. É uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, porque a gente está num podcast dirigido por um homem. E isso é muito surpreendente. A gente não tem sido chamada para debater esse assunto por homens, não. Não é uma coisa que nós estamos muito acostumadas. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Bem, agradeço a oportunidade da gente poder falar. Temos por você uma estima muito grande, uma consideração. Respeitamos como É pessoa, mais do que recíproco, como, viu, Cidinha? como professor, como pessoa, como elaborador. Bem, eu sou Cidinha Borges, o meu nome é Aparecida Santana Borges, eu sou conhecida como Cidinha Borges, ou doutora Cidinha Borges. Eu sou advogada, sou mediadora de conflitos também, me formei há muitos anos, tenho hoje 69 anos, vou fazer 70, e eu sempre brinco, né, para as pessoas falar, nem parece. Mas estou aí beirando os 70 já. E comecei a militar no movimento de mulheres em 1975. Em plena ditadura militar, eu participei da primeira passeata em favor dos direitos das mulheres. Em que circunstância? Em 1975, a ONU decretou o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Ditadura brava, nós aproveitamos aquele momento e fomos para a rua festejar a decisão da ONU. E de lá para cá eu não parei nunca mais. Eu sempre continuei aí, é minha militância principal. Eu já fui dirigente sindical, eu já fui administradora, eu já fui diversas coisas. Eu já fui da enfermagem, eu trabalhei durante 15 anos na saúde pública, prestei concurso, passei no estado, trabalhei naquele centro de saúde 1 lá da nossa cidade, da Francisco José Longo, e sempre nessa militância defendendo os direitos das mulheres. É assim que eu continuo. Atualmente, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos, fui presidente até a gestão passada, hoje sou membro, e sou membro também da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado de São Paulo. E milito principalmente, digo que eu sou uma ativista pelos direitos humanos, porque os direitos humanos, embora seja uma coisa mais ampla, mas os direitos da mulher, ela se insere dentro dos direitos humanos e colocado aqui na ordem do dia. Então, defender direitos da mulher é defender direitos humanos. E tem uma parceria aqui já de algum tempo com a Carla, a gente anda junto e a gente se dispõe a discutir esse assunto, a conversar sobre esse assunto em qualquer lugar que nos chame. Eu gosto de dizer isso. Numa pequena reunião de condomínio, que mulheres se juntam e homens se juntam e queiram discutir o assunto, numa escola, numa universidade, num podcast, em qualquer lugar que nos chamar, a gente tenta ver um buraco na agenda para a gente discutir esse tema
e agora de violência contra a mulher, que é o nosso tema daqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada e obrigada para quem também nos ouvir, né? Muito bom, Cidinha, e é interessante ver que você também já atuou em várias vertentes dessa coisa do cuidado com a mulher, inclusive na Sim. enfermagem, né? Você falou aí, Sim, essa eu não sim, sabia. sim, sim, na saúde Que, aliás, pública, muito tempo. é uma outra interface extremamente importante nesse cuidado. Né? Fantástica, fantástica, entendeu? E que você, ali nos anos em que eu atuei, a gente vivia essa situação da violência contra a mulher de uma outra forma que a gente era obrigada a receber e sem ter para onde encaminhar e sem ter para onde fazer. Para você imaginar, Wilson, eu trabalhei lá nesse posto de saúde da Francisco José Longo, eu trabalhei no tempo da AIDS. Hum. Então, você imagina o quanto era difícil. Normalmente, quem aparecia para a gente era o homem, HIV positivo, e nós tínhamos que chamar os comunicantes, e dentre eles, as mulheres. Então, imagina o trabalho que a gente tinha que fazer com as mulheres para essa situação, né? E também na pediatria, nas crianças, no cuidado com as crianças. Então, assim, já andei por esse mundão de meu Deus aí em diversas vertentes. Que bom tê-la aqui. Obrigada. Carla Silvério, quem é você na fila do pão, como diz, né, nossas amigas lá do outro podcast famoso. Uau, que apresentação, né? Depois disso, eu falo, gente, quem sou eu, né? Para falar alguma coisa. Primeiramente, professor, muito obrigada pelo convite. É uma, como disse a Cidinha, uma alegria muito grande poder debater esse tema num podcast dirigido por um homem. Isso é extremamente curioso para a gente e é uma alegria muito grande, porque debater entre os nossos pares é muito fácil. O difícil é a gente levar esclarecimento a quem normalmente não nos ouviria. Então, novamente, né, complementando Vocês estão me trazendo o agradecimento da Cidinha uma vertente que eu nesse realmente aspecto. nunca tinha pensado. É Quer dizer, muito difícil, muito a gente difícil. se preocupa, às vezes, com equidade, em ter Sim. mesas, né, compartilhadas, né? Sim. Mas como eu ancoro, de certa forma, o Sim. podcast, confesso que eu nunca pensei nessa. É. E que vocês estão me trazendo uma vertente diferente, uma Sim. visão diferente. É muito difícil homens, de um modo geral, quererem debater com mulheres a questão da violência contra a mulher, né? Porque normalmente os homens não se atêm a esse debate, porque não faz parte do dia a dia ali da pessoa em si, né? No máximo quando a mãe sofre alguma coisa, a irmã, a namorada, a vizinha, a filha. Mas é muito difícil entenderem a importância, né, do debate social nesse tema. E agradecer também aos espectadores, aos ouvintes, sobre essa disposição, né, de estarmos falando sobre isso. Bom, eu sou joseense, tenho 44 anos, sou mãe solo, recentemente descobri que também sou mãe atípica, de uma menina de 9 anos de idade. Sou advogada por formação e formei no início dos anos 2000. Mas, diferentemente da Cidinha, que tem esse histórico impressionante de vida na militância, e é uma escola, né, a gente poder conviver com essa pessoa que está aqui, eu só consegui entender o que era violência contra a mulher e que isso deveria ser profundamente debatido quando eu fui vítima de violência doméstica. Ainda na gestação da minha filha, eu fui vítima de violência doméstica por 2 ocasiões, e aí me caiu a ficha. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com o meu diploma? Não é? Porque quando a gente se forma em direito, a gente faz um juramento. E aí me fez refletir, né, que exemplo eu serei para minha filha, que ainda estava, né, durante a gestação. E aí eu comecei a estudar, fui pesquisar, fui saber mais de outras mulheres. Aí eu fui descobrir, né, é irônico até falar isso, que não era só comigo, de fato, não era só comigo. Há, infelizmente, um mar imenso
de mulheres que também são vítimas de violência doméstica, de violência contra a mulher. E muitas vezes demoram, assim como demorou comigo, para cair a ficha de que somos vítima de violência, né? Só quando acontecem extremos, como aconteceu comigo em uma das ocasiões que a gente entende e fala, peraí, tem alguma coisa errada. Não dá para continuar seguindo esse caminho. E paralelo a isso, eu entendi, isso já 2018, 2017, que havia também uma interseccionalidade com outras pautas, com outros temas, principalmente com a pauta da defesa dos direitos da população LGBT, porque eu me entendi também, né, compreendi melhor que eu sou uma pessoa LGBT, e aí mudei de rota, né, mudei minha trajetória e comecei efusivamente a militar. E aí a militância me trouxe um presente da vida, que foi conhecer a Cidinha, junto nas manifestações, nas lutas, falando por aqueles que não conseguem falar, e estamos aí, construindo um caminho de parceria na defesa dos que não conseguem gritar por si. E que par! E que par seria Oi, muito olha, eu tinha uma coisa interessante. interessante para contar, que a gente fica falando outras coisas e a gente não lembra, né? O ano passado a gente recebeu um convite sui generis, eu e a Carla, assim. A gente foi convidada para ser cerimonialista de um casamento de trans. De trans, foi. Olha que Foi uma experiência interessante. incrível. Foi uma experiência incrível. Nós topamos de pronto, imagina, eu e a Carla nunca fomos cerimonialista de nada, né? E sempre tem aquela tradição, né? Aquela coisa, né? E foi exatamente tal. O casal entrou, eu e a Carla preparamos o discurso, fizemos, participamos de todo o evento e temos uma gratidão imensa pelo casal que nos convidou. Sim. Foi uma coisa muito interessante que a gente fez, né, Carla? Aí no convite a gente, vamos lá, vamos lá. A gente não conseguiu ninguém para fazer, a gente queria alguém que lidasse com o tema, vamos, e foi muito legal, né? Foi muito legal. Que Inclusive, quem interessante. quiser nos contratar, a agenda disponível. Se alguém quiser, a nossa agenda está disponível. Mas eu tenho Agora, certeza que o casal ficou muito feliz muito também. feliz. Muito. E nós aprendemos, né? Porque nós Claro, aprendemos claro. muito também, isso é legal. Muito interessante. Muito interessante. Bom, Lucas, se você puder colocar aquela primeira figura, né? Então, só para a gente ilustrar um pouco, né, do que a gente está falando e das coisas mais contundentes que têm surgido. Então, essas notícias, né, demonstram, primeiro, o aumento, esse aumento absurdo, que a gente pode, né, num primeiro momento, em geral, alguns grupos começaram a procurar atribuir esse aumento ao aumento da exposição, aumento do número de casos, porque todas as políticas públicas que lidam com essa questão começaram a vir à tona, e, em tese, as mulheres começaram também, as mulheres e outros gêneros, começaram a se identificar e trazer à tona, e abrir a boca, vamos dizer assim, né? Então, aí, esses casos começaram a ter um registro maior. Certamente tem uma parcela, Sim, né? É uma parcela sim. talvez importante desse universo. Muitos casos no passado que ficaram guardados e escondidos, não estavam notificados, e aí a gente tem uma explosão. Mas uma parcela muito importante dessa explosão não tem a ver com esse simples aumento do número de registros, né? É, de fato, um aumento mesmo, né? Como é que vocês lidam com esses números? Vocês têm alguma ideia mais clara sobre esse aumento mesmo orgânico da violência contra O que a mulheres, violência gente de tem gênero? percebido, principalmente do governo federal anterior para cá, que as pessoas criaram mais coragem, né? Tanto para denunciar, quanto para fazer e falar aquilo que até então se tinha um certo filtro, se tinha um certo bom senso, né, de não fazer, de não agir. O que a gente notou, a gente até conversa entre nós, né, sobre essa questão, como algumas vertentes políticas inflaram,
né, nos últimos 10 anos para cá, esse ânimo, né, de agora, já que o presidente falou, então eu vou escancarar, eu vou fazer e agora ninguém me segura mais. Somado a isso, tem também, em paralelo, o encorajamento, né, das mulheres, dos negros, dos LGBTs, enfim, de toda essa população que é entendida como minoria social, de abrir a voz mesmo, de escancarar, olha, sofri isso, estou sofrendo aquilo, e de buscar os direitos, né? Eu acho que é uma somatória. Houve um encorajamento dos agressores, dos algozes, por acharem que exemplos, né, de cima para baixo justificaram essa saída do armário, vamos colocar assim, né, fazendo um paralelo a uma das pautas que eu defendo, mas também houve um encorajamento das vítimas de falarem, não, chega, não vou mais suportar isso, vou atrás dos meus direitos, e infelizmente calhou, né, nesses resultados, esses números alarmantes, assustadores que a gente vem sentindo crescendo exponencialmente de uns anos para cá. Você saberia dizer, porque, vamos lá, se a gente fizer um recorte Brasil e comparar com outros países, as taxas aqui aumentaram mais do que em relação a outros países. Isso é um número importante. Por outro lado, também, nos outros, você citou, por exemplo, o último regime presidencial, último mandato, em que havia o presidente de então tinha um discurso machista, tinha um discurso, por vezes, até misógino, enfim, e que isso poderia ter amplificado vozes, né? O mundo, de certa forma, vive um crescimento desse padrão e que se manifesta, inclusive, em alguns fóruns. Por exemplo, alguns influenciadores, mídia social, os incel, né? Quer dizer, toda uma comunidades, né? Que são que se vendem como misóginas, como no entanto, ou seja, isso aconteceu no mundo, mas aqui no Brasil isso aumentou, isso ganhou uma escala maior, né? Vocês atribuem isso a exatamente o quê? Essa coisa das mídias sociais e afetando inclusive a juventude, né? Adolescência e juventude, isso pode ter uma relação direta de causalidade? Olha, eu penso que sim, Wilson. Veja, eu tenho uma compreensão dessa situação. Como eu milito assim há muitos anos, a gente vai sempre refletindo, né, em que momento nós estamos, né? Eu sou daquelas que afirmam que as mulheres conquistaram muito, muito. Nós temos um tanto de conquistas assim que a gente só conseguiu na luta. Por exemplo, eu sou de um tempo em que eu usava o CPF do meu marido. Eu não podia assinar nenhum contrato se ele não autorizasse. Cidinha, você falou isso uma vez e eu fiquei curiosíssimo, porque eu não consegui imaginar É inimaginável, porque é inimaginável. É uma submissão de um tamanho que é inimaginável. Eu não podia assinar cheque. Não tem talão de cheque. Você só tem talão de cheque com a assinatura do seu marido, se ele autorizar. Você não tem, tá? O cartão de crédito existia pouco, mas para você abrir uma conta bancária, você precisava da autorização do marido. Eu sou de um tempo em que não havia divórcio. Então, você não estava contente com o casamento, você era obrigada a manter casada e pronto, acabou. Todas essas coisas, eu nem voltei lá atrás no tempo de você não ter direito a voto, porque eu sou um pouco mais para frente. De quando é o direito a voto? Início do século, 1920 ou qualquer início coisa? Do século passado. Início do século passado. Isso. Então, eu vejo assim, a gente teve uma evolução dos nossos direitos muito grande, de uma luta, e assim, inimaginável também, uma luta diuturna. O que eu penso? Que lá atrás, quando a gente tinha essa submissão, era obrigada a ter submissão total, o patriarcado, que é quem gerou esse sistema, estava feliz, contente. Então, você tinha homem que matava a mulher? Tinha, mas você tinha pouco. Tá? Por quê? Porque também a gente se expunha muito pouco.
Eram poucas mulheres que ousavam lutar, que ousavam dizer e buscar independência, que é uma coisa que a gente sempre lutou. E, de repente, acho que a gente chegou num momento onde, goste ou não, queira ou não, quem quiser, nós temos uma presença hoje marcante. Não é a presença que eu quero, não é ideal, nós não estamos nem longe de condições de igualdade. Mas nós estamos no mercado de trabalho, a gente tem lei que diz que o salário tem que ser igual para trabalho igual. Quer dizer, nós temos aí uma condição muito diferente daquela que nós tínhamos lá atrás, quando a jovenzinha Cidinha, em 1975, resolveu entrar na militância. É muito diferente. A minha condição do que foi a condição da minha mãe, do que foi a condição da minha avó, mesmo nessa sociedade cheia de vícios que nós temos e cheio de barreiras que a gente ainda Estamos encontra. falando de uma geração e meia, Isso, ou nós duas estamos falando de uma gerações geração. que Isso. reúnem praticamente todos esses avanços. Perfeito, perfeito. E eu acho que essa situação que a gente está agora, que é muito distante de ser ideal, começou a incomodar o sistema patriarcado. E eu acho que esse sistema, o que ele fez? Ele se armou contra nós e começou a criar maneiras de diminuir, de reduzir a nossa participação, de reduzir o nosso poder, vamos chamar assim, de autonomia, o nosso poder de aparecer, de estar no mercado de trabalho, de fazer as coisas que a gente faz. Lembra que a mulher podia estudar lá atrás, mas ela podia estudar, era só prendas domésticas, ela tinha que saber só as 4 operações e nada mais, não precisava saber mais nada. A partir do momento, eu penso que a gente assumiu este papel na sociedade, o patriarcado se arma para destruir aquilo que nós conseguimos. E ele fomenta desde sempre, desde lá de pequenininho. É o menino nasce para ser menino. Ontem eu discuti isso na minha academia, que eu faço Pilates. O meu professor de Pilates, se ele ouvir isso, que vai ser legal, porque eu falei com ele. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, que ótimo. E ele é contra a creche do filho dele, que tem 2 aninhos, dar brinquedo, boneca para o filho dele brincar. Ele acha que tem que ser só brinquedos de meninos, já treinando os meninos para ser o que são e as meninas para este papel subalterno. Então, na medida em que eu tenho aqui um homem que pode tudo, que manda, e aqui uma mulher que tem que só existe para obedecer, e essa mulher que está aqui, que existe para obedecer, diz não, eu não vou obedecer tanto, você começa a ter um movimento, me parece que social, mundial, de dizer, não, essas meninas estão indo longe demais. Essas mulheres não vão tão longe, não. Vamos armar. E arma, sabe por quê, professor? Porque a gente não pode admitir que a internet, com o Red Pill, isso é o que você falou aí, seja uma coisa por acaso. Nós não podemos admitir que o feminicídio e a violência seja uma coisa por acaso. De repente, os homens ficaram piores, e eles estão piores, mas não por deliberação absoluta e individual. Eles são fomentados aqui embaixo para ser pior, para impedir, eu penso, para impedir que a gente avance. O que é o movimento Red Pill em céu? Elas estão indo longe demais. Opa, pera lá. Lembra do policial não, do tenente, né, que matou a esposa, as mensagens que ele mandava, tenente coronel, as mensagens que ele mandava, olha, eu sou homem, eu te trato com carinho, eu sou homem alfa, eu mantenho a casa, e você, minha mulher, deve ficar dentro de casa e se portar como uma mulher se porta. Veja, nós temos centenas de milhares de mulheres que não aceitam mais isso e que não se portam mais assim. E isso incomoda aqui a estrutura do patriarcado, e se incomoda o machismo, e há um movimento. Isso que eu falo, não pense, eu não gosto das colegas até progressistas que dizem, olha, mas os homens são maus, é uma questão individual. Porque quando se individualiza, você não combate... E você diminui. Você diminui o tamanho do problema. Isso. E a então, raiz. lógico que eu quero que o estuprador pague por o que ele fez. Claro, isso também não significa passar a mão na cabeça, mas entender onde está a raiz. Para mim, a raiz está, nós avançamos. E o patriarcado, a sociedade misógina,
a sociedade machista não querem que avancemos. Então, por isso, estão dando um combate aqui na base. Eu falei na palestra que você estava e falo aqui. O meu neto, de 10 anos, enfrentou na escola dele uma discussão de red pill, que é uma discussão de red pill, quando foi pegar um açaí, e como tem um problema, não gosta de contato com as coisas, botou um guardanapo para pegar o açaí, e ele foi chamado de Betinha. Os alunos gritaram, Betinha, a Betinha, de um colégio. Veja, eu estou falando aqui de um colégio particular. Você, mas os colégios da periferia, não, gente, é em tudo. Aí eu perguntei, tá, mas o que é ser Betinha? Ele, você não sabia? Eu disse, não, eu não sabia. O que é ser Betinha? 6 anos o menino. 10. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Betinha é porque os homens ou são alfa, que são aqueles que são de fato homens, ou são beta, que são homens. E quando ele falou isso, são Betinha, eu pensei, estão chamando de gay, o que seria igualmente preconceituoso. Ele diz, não, o Betinha é o homem fraco. Então, eles quiseram dizer que eu sou um menino fraco porque eu tive que pegar um guardanapo para pegar o açaí. Por que eu estou contando essa história? Para falar do meu neto? Também, porque ele vai ver o podcast e vai dizer, você não falou de mim. Mas para falar que está nas crianças, Wilson. Por isso que não pode ser uma coisa por acaso. Está nas crianças, nos colégios, na escola. Eles são do primeiro ciclo ainda. E se instala neles, nas palestras que eu tenho feito também, também tem aparecido nos adolescentes, todos, com esse comportamento. O que aconteceu com esse menino? Eu perguntei, Thales, e aí, o que você fez? Ele disse, parei de tomar o açaí. Constrangeu uma coisa que ele queria fazer. Pronto, acabou. Ele não consegue tomar assim, o açaí e ficar na mão dele, ele tem desconforto, então ele parou de tomar o açaí porque os colegas... Bom, o que isso me fez pensar? Primeiro, ele não quer ser beta de jeito nenhum, então, e o meu medo... Ou seja, reforça o alfa. Né? Reforça o alfa. Porque eu perguntei, mas por que você? Ele disse, não, eu não quero perder a amizade com os meus amigos. Ou seja, para ser do grupo, ele também tem que ser alfa. E para ser alfa, não pode pegar o açaí com guardanapo, e não pode brincar com menina, e não pode achar que as meninas são iguais, porque a gente discute isso todos os dias na minha casa e na minha família. E você vê que nas escolas, já há uma grande preocupação dos professores que são responsáveis, dos diretores com isso, que é os meninos já causando, ou tendo menosprezo muito grande com as meninas, e sem contar as escolas que estimulam, né? Menino de um lado e menino do outro, essa disputa que já devia ter acabado há muito tempo, mas que ainda existe. Mas é uma coisa assim, Wilson. Por exemplo, desde a creche, você já educa o menino para ser menino dentro da escola, mesmo que você não eduque em casa. E a menina para ser menina. Então, tem coisa que menina pode fazer e coisas que menina não pode fazer. Isso o que vai fazendo? Vai fortalecendo essa estrutura. E quando elas se libertam, mas olha, conversando com amigas minhas que dão aula na escola pública, elas dizem o seguinte, mas as meninas estão se revoltando. Eu falo, e elas me contam, sim. As meninas dizem, não quero, chamo os meninos de machista. E isso, para eles, é uma coisa que eles não se conformam. Não se conformam. O movimento Red Pill e esses movimentos, eles ganham força por isso. O que eles falam? Olha, as mulheres estão muito saidinhas e nós precisamos fazer com que elas parem. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. E elas são inferiores e pronto, acabou. Então, o Red Pill, ou esses movimentos todos, dizem o seguinte, não namore com menina que tem filho, não namore com menina que é feminista, as meninas, se elas quiserem ser igual a você, não deixa, mulher é inferior, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tem resposta no movimento, e por isso os nossos próximos momentos, eu penso que são duros, porque nós vamos nos deparar com isso. Inclusive, você me chamou a atenção para uma questão que a gente até comentou um pouco no intervalo. Tem surgido também e tem ganhado proporção
alguns movimentos, por exemplo, nas Sim. igrejas, né, nas religiões. A gente teve o episódio mais recente do Casarré, Uhum. que inclusive usa de dados de desinformação, de dados errados, apresentados ao vivo, né, para Sim. todos, e se baseia nesses dados errados para justificar justamente o que a gente está se opondo, quer dizer, justificar o machismo, né, uma dominância, né, uma subserviência, Sim. né, das mulheres, enfim, e aos homens dentro desse contexto. Isso, como é que vocês acham? Como é que a gente chega nesse aspecto na religião, nas igrejas? Eu sei que tem movimentos também Sim. nas igrejas que contrapõem isso, né? Isso é muito interessante. Mas como é que vocês acham que a gente pode lidar com essa questão? Isso é um ponto muito sensível, porque envolvem crenças, né? Crenças estruturais daquela família, daquelas pessoas, daquele casal, envolvendo as suas práticas religiosas, né? A gente sabe que existem religiões aí pelo planeta que colocam, sim, a mulher numa posição de inferioridade, de subjugação mesmo, né? A gente acompanha muito a questão da mulher pelo mundo e a gente vê o que o Talibã, por exemplo, está fazendo, o que está acontecendo no Irã, né? Para muito além da nossa bolha aqui de São José ou do Brasil. E aqui no Brasil, o que a gente tem observado? Que algumas vertentes religiosas estão desesperadamente criando movimentos masculinos para não destruir a chamada família tradicional, a família que Deus construiu. Teria concebido. Porque as mulheres estão, sim, criando consciência de que determinados comportamentos independem de religião, independem de posicionamento político, filosófico, que seja, que são comportamentos criminosos e que precisam ser, sim, combatidos, precisam ser denunciados. Tanto é que recentemente houve um evento da comunidade evangélica muito grande no Sul, e uma das pastoras fez uma denúncia, né, Muito horrível, contundente, né? De uma forma muito contundente, bastante... horrível no sentido de trazer a realidade dessas mulheres, né, evangélicas que são vítimas, infelizmente, da violência masculina, mas também encorajando para denúncia, para que falem, para que busquem a polícia, busquem socorro e que não escutem seus líderes religiosos quando disserem não Você denunciem. lembra o nome dela? Raquel, Raquel. pastora Raquel. Pastora Raquel, inclusive, Ela foi muito o discurso dela corajosa foi tão importante porque ela se dirigiu aos líderes. aos líderes. Sim. Ela É. questionou os líderes, né? Porque o que acontece, né? Ninguém fala, mas todo mundo sabe que existe um corporativismo muito grande. Ó. Não desonre o seu marido, não exponha, não escandalize o grupo. E nisso as mulheres até então ficavam caladas, né? E aí o que acontecia? Os filhos cresciam vendo a mãe apanhando, a irmã sofrendo violência, mas não podia se falar nada. Agora não, agora as coisas estão ainda bem, né? E graças a Deus se modificando e temos uma voz potente, né, de uma vertente religiosa de muito impacto no Brasil, para a cultura brasileira, né, que está orientando as mulheres. Não se calem e denunciem. Poderia, né? Vamos chamar as líderes, né, Sim. religiosas, Sim. evangélicas, católicas e de Sim. todas as De outras qualquer religião, na religiões verdade. para se manifestarem nesse Sim. sentido, que eu acho que isso trouxe um vigor muito grande nesse contraponto que se Sim, faz e a Cidinha comentou, né, a questão do neto dela e como as meninas estão já também desde cedo se movimentando, e eu vi isso dentro de casa. A minha filha tem 9 anos de idade, estuda em escola pública aqui em São José dos Campos, e não faz muito tempo houve um episódio na sala dela, durante a aula de educação física, que um menino tentou dar um soco nela.
E ela imediatamente rebateu. Ela falou: não, violência contra a mulher é crime. Foi exatamente essa frase, né, que ela utilizou. E aí, né, o movimento dela de falar: não, em mim você não encosta, você não vai fazer isso, porque ela estava defendendo uma outra coleguinha que é mais tímida, mais contida, menorzinha. Ela falou: não, você não vai bater nem em mim, nem na minha amiga. E aí foi toda aquela confusão na aula e tal. E quando bateu na direção da escola, obviamente eu fui chamada, fui lá entender o que estava acontecendo. Ah, porque a sua filha agrediu o amiguinho. Falei: não, essa história, né? Vamos averiguar. Vamos averiguar, porque eu conheço o meu gado, sei que a minha filha não agride ninguém deliberadamente, alguma coisa aconteceu. Ah, veja bem, aí a gente já percebe que a coisa tende a caminhar para um outro lado, né? E aí, no final das contas, eu acabei descobrindo que, na verdade, o menino estava provocando a coleguinha, ela foi defender a coleguinha e ele se irritou. O menino também com a mesma faixa etária, de 9, 10 anos de idade, e aí foi para cima dela. Só que ela pratica artes marciais já desde pequenininha. Eu falei: não, essa menina vai Já está aprender a se instruída. defender, está muito bem instruída. Ela nos acompanha também, ela escuta a Cidinha falar, ela me escuta falar, então ela é uma criança bem esclarecida. E ela falou: não, aqui não, não comigo não. E aí foi esse movimento, né? E é interessante ver. E ontem ela estava me contando que na sala dela as meninas decidiram se reunir, criaram um grupo de meninas com prefeita, vice-prefeita, secretária, responsável da creche, tem toda ali uma organização para. Eu falei: mas tá, mas por quê, né? O que que. Motivou, Qual né? é o motivo do grupo? Qual é o nome do grupo? Ah, mãe, é grupo das meninas, das amigas. Eu falei: ó, legal a iniciativa, parabéns para vocês. Mas por quê? Porque a gente tem que se proteger. Tem que se juntar, se unir para se Então, E proteger. aí se reuniram agora na sala dela e tem lá a comissão das Mas meninas que só, vão só se proteger. uma dúvida que ficou. E a direção da escola? Porque você falou que inicialmente te chamaram para dizer que a sua Sim. filha tinha Aí cometido. no papo ali, né, para esclarecer o que tinha acontecido, eu falei que eu exigia que a escola chamassem os responsáveis do garoto para que esse garoto fosse punido dentro, né, obviamente, do pedagógico, Uhum. enfim, porque o que ele fez não é admissível. É violência de gênero, as meninas estão esclarecidas para combater violência de gênero, e eu ainda avisei a coordenadora, né, que falou comigo. Eu falei: olha, a minha filha, ela está sendo educada para não provocar ninguém, mas ao mesmo tempo ela está sendo educada para, se necessário, se defender e defender quem estiver na presença dela, quem ela Sob ameaça. souber que estiver sob alguma situação de ameaça. Então, calada, ela não vai ficar, jamais. E aí eu acho que entenderam, né, o recado, enfim, aí passado um tempo, a coordenadora me reportou, falou que tinha conversado com os responsáveis e tudo mais, e que o garoto tinha sido orientado. Eu falei: tá, mas que punição ele recebeu? Aí ela não me respondeu. E olha só que interessante, ao mesmo tempo que a gente tem esse aumento da violência que você falou aí, eu acho que sim, acho que tem muito mais hoje, muito mais canais para você denunciar. E acho que as pessoas têm mais coragem de denunciar. Porque uma mulher, eu fico pensando até como mulher também, a gente só denuncia se a gente tiver suporte. Se você tiver como bancar aquela denúncia, primeiro você tem que ter alguém que acredite. Porque você denunciar numa delegacia, a gente tem que lembrar, né? A maioria do país ainda não tem delegacia da mulher. E mesmo a delegacia das mulheres, ou da mulher, a maioria que trabalha são homens. É, E homens têm por hábito duvidar, ou então perguntar: ah, tá de noite, ah, tá na madrugada, mas que roupa você estava usando? Essa é uma pergunta crucial, né? Com roupa, mas você estava lá, mas saiu essa hora sozinha, mas você está ciente do perigo, né? Eu falei aqui da minha idade, e desde que eu nasci,
e desde que eu conheço aqui o mundo, as meninas são educadas para ter medo dos homens, né? Então, de quem que você tem medo? Eu não tenho medo do bicho-papão, não tenho medo do vendaval, da assombração, não tenho medo de nada. Mas eu tenho medo de homem. Mesmo com essa idade minha, para eu sair da minha casa, eu moro aqui, num bairro, na Vila Diana, para eu sair da minha casa e ir até a padaria depois das 10, eu não vou, eu tenho medo de homem. Você fala, nossa, mas quase 70 anos, você acha que algum homem vai te pegar para estuprar? Acho. Acho que não tem idade. O estupro é muito grande em crianças, principalmente. Crianças. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 12. É grande em mulheres já jovens e é também, e acontece também bastante com idosas. Sim, não viu aquele caso da a idosa que foi a freira, com 82 Sim. anos, que foi estuprada, a outra que foi estuprada dentro do ônibus, e muitas que são estupradas e que não denunciam. Porque para denunciar, você precisa ter uma estrutura. Então, se alguém te oferece a estrutura, te oferece a rede de apoio, não é só a política pública, é a rede de apoio. Porque a política pública você tem, você vai lá, você denuncia, você registra, né? Você vai ter a medida protetiva, mas e quem segura a onda? A medida protetiva, ela é descumprida. Então, tem que ter também toda uma rede de apoio, tanto de nós, mulheres, toda mulher proteger a outra mulher, assim como uma política na sociedade, né? Por exemplo, eu penso, professor, que os sindicatos, todos eles, deveriam, neste momento, ter uma comissão de apoio às mulheres que pudessem ir lá conversar, denunciar as barbaridades que tem, entendeu? Seja quaisquer que for, desde que, olha, abusou do meu neném, fez isso, teve abuso sexual aqui, eu estou com um problema ali. Por quê? Porque nós temos que ampliar essa rede, que é primeiramente de responsabilidade da política pública, mas a política pública não basta, é preciso ter política também social, assim como desde a creche. Ah, mas o que que a gente faz para melhorar esse sistema? Bom, primeiro nós sabemos que nós não vamos melhorar do dia para a noite, mas desde a creche é preciso ter essa discussão e mudar este comportamento. É preciso conversar com as crianças desde pequeno, a menina para não aceitar e o menino para não fazer, porque senão nós partimos do pressuposto que meninas nascem boazinhas, os meninos nascem maldosos. Não, não é assim. Né? Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Você pode nascer com sexo masculino, o sexo feminino, mas você vai fazendo, é uma construção social de que a menina é subordinada, que a menina é mais quietinha. Ah, eu prefiro menina, eu gosto mais de ter menina porque menina dá menos trabalho. Ah, hoje eu tenho muito medo de ter menino, porque menino pode ser gay. Há no nosso país muita gente que prefere que o filho cometa o feminicídio a ter um filho homossexual. A gente já ouviu isso Inúmeras vezes. inúmeras vezes, Nós né? vimos isso de políticos, de Nós vimos governantes. isso de político, de governante. Aí você imagina, quando o governante fala isso, o que fala alguém que está lá, né? Um trabalhador comum, né? Então, esta situação que a gente tem que mudar aqui é desde pequeno. As mamães, eu, por exemplo, que sou vovó, e vovó adora o mimo, né? A gente é mesmo, e é para isso mesmo. Tudo aquilo que a gente exigiu dos filhos, a gente tem tendência a exigir menos dos netos. Sim, mas nós também criamos os machistas de amanhã. Não estou dizendo que a responsabilidade é da casa, mas da casa também. Se você tem um menino, põe ele para dividir tarefas desde cedo. Agora tem o seguinte: se o pai não divide, o menino também não vai dividir. Nós temos uma geração que hoje é idosa, de homens, que não conseguem, não fazem tarefas domésticas, Isso. não assumem, Uhum. né, tarefas domésticas. Uhum. Tenho isso na minha família, vários Sim, casos. sim, sim. E tá lá, espera ser servido, Uhum. espera, né, E a que criança lavem sua vai e roupa. imita, né? Exatamente, acho que isso E é aí, essa geração vem criando, ao longo das gerações, essa reprodução comportamental, Sim, né? Não, eu sim. não lavo a louça porque quem faz é minha mãe, minha irmã, eu não arrumo a cama, eu não lavo roupa, eu não cozinho, eu não limpo o banheiro, não cuido de uma casa. O que está acontecendo, né?
Conversando entre amigas, a gente notou que há uma reclamação muito grande hoje das mulheres adultas, solteiras, divorciadas, que a maioria dos homens são disfuncionais. Aí, quando a gente vai entender Sim. o porquê, né? Mas o que a pessoa quer dizer com isso, né? Por que tá tão difícil arrumar um relacionamento decente, legal, bacana, saudável? Porque tem uma geração grande de homens que esperam que as respectivas namoradas, esposas, companheiras sejam a reprodução de suas mães, que é aquele perfil da do lar que fazia tudo, que botava o prato na mesa, a comida pronta E e as etc. mulheres não querem. As mulheres já não admitem mais esse tipo de Aliás, tem coisa. um episódio do Porta dos Fundos, Sim. recente, que é É. muito interessante. É. Que é justamente isso. Duas mulheres se encontram no ambiente de trabalho e uma vai contar para outra: Nossa, conheci, acho que é o cara da minha vida, né? Nossa, conta, explica aí como é que é. E ela foi explicando: ele faz isso, ele faz aquilo, ele não faz aquilo. Ou seja, dentro vamos dizer, um estereótipo de tudo que não é, né? Uhum. E ele faz comida. É mesmo? Ele faz comida? O que ele faz? Ele sabe fazer arroz, sabe fazer ovo, né? As coisas mais simples, Mais e assim, simples. ainda assim, eram de comemorar uma coisa. De comemorar, sim. E eu sei que ao final o episódio encerra com uma. Ele faz tal coisa que acho que é bom de sexo, mas aí você tá querendo demais, né? Porque, pelo amor de Deus. Enfim, mas Quer que seja bom é um em tudo. episódio muito interessante É. que ilustra de uma forma, né, cômica essa. Isso que retrata. Você chamou de isso, né? disfuncional. É Os homens disfuncional disfuncionais. mesmo. E assim, e nós mesmos, aqui, feminista de carteirinha, militantes, tudo, quando a gente vê um jovem, um homem que faz, a gente fala, ai, olha, ele fica admirada de ver, porque é uma coisa assim que é uma coisa muito difícil da gente encontrar. Mas hoje a gente já tem, olha só, tem uma história da minha neta mais velha que é engraçada. Quando ela era pequena, engraçada e nos faz refletir também. Quando ela era pequena, ela foi na escola, a professora perguntou, o que faz o teu pai? Ela falou, às vezes, o meu pai trabalha no banco, ele é bancário, e às vezes ele não trabalha e faz comida. Ou seja, o pai cozinhava, ela aprendeu a ver que o pai cozinhava, mas para ela não era trabalho já. Olha como o trabalho doméstico entrando numa Sim, outra coisa, no trabalho invisível, o trabalho doméstico, olha como ele é desvalorizado e totalmente invisibilizado. Até criança pequena que fala, às vezes meu pai faz comida, que bom, o pai está cozinhando, mas às vezes ele não trabalha, ele só faz comida. sim. Então, a criança é essa que a gente Não é está. cotidiano, é intermitente, Isso. faz quando quer, vamos E dizer essa assim. criança que a gente está falando aqui, ela costumou a ver na casa dela a mãe fazendo tudo, a não valorizar, mas além da mãe, uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Ou a mãe ou a empregada doméstica. Porque nós, mães que trabalhamos fora, nós temos uma outra mulher em casa que normalmente temos, que faz aquele serviço que nós não estamos fazendo. Então, isso passa a ser uma tarefa da mulher igualmente invisibilizada, mal remunerada, igualmente pouco respeitada. Quantas vezes a gente não vê os filhos, a gente gritando, fulana, para a empregada, me dá um copo d'água, ou me faz isso, ou me faz aquilo. Ali também na dependência de uma outra mulher, né? Essa política de cuidados e essa discussão da mulher com os cuidados, né? Cuidado com as crianças, cuida da criança, cuida do adolescente, cuida do marido, cuida do idoso, cuida da casa, cuida da comida. Isso é uma coisa que o patriarcado ama, né? Claro. Porque é uma mão de obra caríssima. Eu faço esse exercício, às vezes, quando eu vou fazer palestra, para homens. Eu fui fazer recentemente no Sindicato dos Derivados de Petróleo. E eu falei, põe aí no papel, vamos ver, quanto você pagaria para lavar tua roupa? Quanto você pagaria para não sei o quê? E eles ficaram chocados. Porque é um trabalho que você não paga, você... Bom, eles não deveriam ter ideia de quanto se paga, Não né? tinha, Pra Wilson, começar. não tinha ideia. Sim. Porque é tão normal ver a esposa, a companheira, enfim, Sim. fazendo como obrigação do casamento, né, daquela relação, que não se raciocina o quanto isso custa, né? E o custo não é apenas monetário, é custo de saúde, custo de vida, de qualidade de vida, né, para essas E pessoas. de pra trabalho essas não mulheres. reconhecido, né? Sim. Que é uma...
Sim, sim. Minha mulher não trabalha, né? Ou minha mulher só trabalha. Agora mudou um pouco nesse debate que eu fui, por exemplo. Eu perguntei onde sua mulher trabalha. E a maioria começou a dizer: não trabalha, não trabalha. Aí eu parei, falei: quem lava a tua roupa, quem Hum. faz? Aí os outros já começaram: não, trabalha em casa, trabalha em casa, que já é um E a gente não avanço. pode deixar de refletir também sobre a questão das classes, né? Porque a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres que faz parte da classe trabalhadora, são as que mais sofrem, as periféricas, as Porque negras, trabalham as fora também, quer dizer, indígenas, não Isso. é só o porque trabalho doméstico, é além de trabalho cuidar externo. da casa do patrão, tem que cuidar em casa É, Sim, também, é. sim. né? Então, a sobrecarga dessas mulheres é um troço assustador, né? Uhum. Que elas É, são obrigadas a e eu suportar todos coloquei os essa dias. questão do trabalho doméstico, Wilson, porque nós estamos aqui discutindo violência contra a mulher. E nós estamos acostumados a ver violência quando soca, quando vai para o feminicídio, Muito esses boa, casos extremos. Cidinha. Explica pra gente aí as Isso, formas de violência. isso. Acho E que isso é você tem importante. a violência patrimonial. O cara tira todo o dinheiro, o cara pica o cartão, não deixa nenhum, pergunta, né? Nossa, mas você está pedindo dinheiro de novo para a semana, né? Eu já te dei dinheiro da semana. Você tem a violência moral. Você tem hoje uma violência que entrou agora na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a lei mais avançada que existe no mundo. Ela é reconhecida pela ONU e por tantos outros países que vêm aqui para pegar a nossa lei para tentar fazer algo semelhante. E a Lei Maria da Penha é uma lei que sofre muitas modificações, que na medida em que a gente vai descobrindo os crimes, como ela é ampla, a gente vai colocando lá dentro da Maria da Penha. Agora você tem a violência vicária. Qual é a violência vicária? Aquela violência que o teu companheiro, vamos falar de parceiro, é violenta a criança para te atingir. Ou a criança, ou a tua família, É, ou um alguém, caso muito, né, contundente foi o o de cara que Minas matou, Gerais, né, e o isso, que Sim. pai que matou, matou os filhos matou e os se filhos. suicidou. E tem um outro caso também que o cara meteu o carro no poste. Ele estava com as duas crianças e ele levou tacou o carro no poste, morreram, entendeu? Para atingir a mulher que queria se separar, porque não sabe ouvir um não, não sabe aceitar a separação. Então faz esse tanto de violências, violência, 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 pratica a violência vicária, a violência patrimonial, a violência emocional, a psicológica. A violência psicológica, gente, a gente é violentado psicologicamente, todos nós, no trabalho, em tudo quanto é canto. Imagina violência psicológica para uma mulher. Eu vou te largar, eu vou te deixar, eu não vou trazer mais coisas aqui. Se eu chegar e tiver tal coisa, eu vou te bater. Fique pronta, porque eu quero você desse jeito. Eu quero sexo terça e quinta. Quando eu quiser te procurar, você tem que me aceitar. Quer dizer, toda uma série de coisas psicológicas que vai deixando aquela pessoa extremamente vulnerável e saturada. Mas uma violência, o não reconhecimento do trabalho doméstico é uma forma de violência cruel. Porque uma mulher trabalha um dia inteirinho dentro de casa, como disse a Carla, na casa do patrão e depois em casa. E ela não é vista como uma pessoa que produz, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que contribui para com a sociedade e principalmente para a manutenção daquela família, para a harmonia, vamos chamar assim, porque a mulher é responsável até pela harmonia da família, pelo casamento. Então, se separou é porque você deixou. Como que ela deixou essa separação acontecer? Na maioria das religiões, como disse a Carla aqui, especialmente na neopentecostal, quem segura o casamento é a mulher. Você não pode se separar de. Você é a mulher virtuosa, obediente, que tem que manter a família e o casamento. E se ele erra, se ele sai da linha, é porque você não soube segurá-lo. Então, imagina o peso que é para essa mulher. E o peso que é também você não ter o trabalho doméstico reconhecido. E não é reconhecido pelo homem apenas, que esse sim é o primeiro a reconhecer, teria que ser o primeiro, mas reconhecido pela sociedade. Então, olha que forma de violência cruel que é essa. Então, a gente acostumou só com essa violência que deixa marcas, Sem dúvida. mas tem muitas que não deixam marca, né? Marcas visíveis, né? Visíveis, é. Tem uma coisa que você colocou logo no começo aí dessa última fala, que foi
as diversas categorias, né, de violência, etc. E tem que lembrar também, né, a gente está falando muitas vezes de homem e mulher, Uhum. mas tem uma série de outros elementos, né? Por exemplo, as pessoas intersexo, Sim. que é um grupo, né, Menino. que é um número muito grande, né? E é um grupo absolutamente, né? Vamos só explicando, né? Me expliquem, me corrijam se eu Uhum. estiver enganado. Mas são pessoas que têm um genótipo e um fenótipo que não bate com aquele genótipo, ou seja, Sim. né? Então ela tem na genética algumas características, por exemplo, que se atrelam ao lado feminino, mas fenotipicamente, ou seja, na aparência, ela desenvolveu algum órgão sexual, por exemplo, que mais se aparece com o outro. Tem uma Esse é um dos associação. exemplos. São 105, se não me engano, Não, ou mais de 150. 150. 150 Tem uma associação no tipologias, Brasil né? chamada ABRAE, que cuida só dessa questão das pessoas intersexo. É uma associação grande, forte, potente. E eles têm diversos estudos já científicos sobre isso, porque a questão da pessoa intersexo ela é extremamente ampla. E ela tem uma margem muito grande de pessoas que são intersexo, Sim. que agora se Isso, entenderam sim. intersexo, né? Intersexo. Estudaram isso Uhum. internamente, entenderam intersexo, Descobriram passaram por um que são, diagnóstico né? de fato, e que passaram a vida inteira Sem saber. sem saber, Isso. Ou se com enquadrando, com vergonha vergonha, de se buscar enquadrando, né, ajuda. ou sendo enquadradas como Uhum. isso ou aquilo. Isso. E isso é muito importante. Aliás, é um tema importantíssimo. A gente vai trazer aqui especificamente num episódio. Muito depois de legal. Sanja Pode. Cruel essa coisa do intersexo, o tratamento que a sociedade dá, né? Você sabia, e é interessante a gente contar isso, essa ABRAE, né, Associação de Intersexos, ela está tentando fazer um estatuto do intersexo, assim como tem do idoso, assim como tem da criança e do adolescente, para se proteger. E o Conselho Federal de Medicina, não sei se estou colocando isso aqui, acabou de lançar de novo um parecer opinando que deve sim operar o intersexo ao nascer. Isso é terrível, Isso né? é uma coisa. Eu ouvi falar que o Conselho Federal estava se Sim. mobilizando Isso. para algo nesse sentido. Não, você está Sim, confirmando já que saiu Isso é o um novo. absurdo. Não, E isso tem um reflexo lá na frente da vida dessas pessoas, porque nasce-se intersexo, assim como nasce-se trans, nasce-se LGBT de qualquer maneira, Aham. para quem são, né? Para as pessoas LGBTs de modo geral. E aí opera-se o recém-nascido. Né? A família, junto com o médico, decide qual sexo biológico aquela criança vai ter a partir de então, mutila-se o corpo desse bebê recém-nascido e essa criança vai se desenvolvendo, vai crescendo. Lá na frente, o gênero que essa pessoa se identifica não é correspondente ao gênero que foi escolhido lá atrás, quando Sim. ela nasceu. E aí Isso começa a ter um provoca problema muito sério de Sim. saúde uma disruptura pública absurda. com relação à identidade de pessoas trans, né? Acaba se enquadrando nessa identidade de pessoa transgênero, mas não porque a pessoa se identifica como trans, é porque isso foi imposto a ela ao nascer. E isso é extremamente grave. Uhum. Isso. E violento, né? E aproveitando o tema que a gente abordou, que é intersexo, eu queria que vocês comentassem um pouco a questão da interseccionalidade. Né? Então, tem uma pesquisadora norte-americana, Kimberly Crenshaw, Sim. que trabalha com esse tema e mostra como a junção de várias dessas categorias numa pessoa, né? Mulher, né? Mulher negra, pobre, Sim. eventualmente LGBT, enfim, você junta diversas dessas tipologias numa pessoa só e ela sofre as diversas violências, né, de Sim. cada um desses tipos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a interseccionalidade ela precisa ser esclarecida, precisa ser falada, precisa ser ensinada para a sociedade. Porque o ser humano, ele não é apenas feito de um único aspecto. Ele é étnico, racial, religioso, social, né? A pessoa da mulher, né? Como estamos aqui debatendo, é como o professor colocou, ela pode ser negra, indígena, oriental, ocidental, pobre, classe média, classe alta,
LGBT ou não, e ser tudo isso no mesmo indivíduo humano. E aí, como é que faz? Como é que você lida com uma mulher que sofreu violência, que ela é periférica, negra, indígena, LGBT e PCD? Como que você vai cuidar dessa pessoa? E tem muitos casos, a gente recebe muitas denúncias, misturando todos esses aspectos do ser humano na mesma pessoa, né? E a gente precisa cuidar, precisa tratar dessa pessoa que foi violentada Sem de dúvida. diversas E formas. precisa tratar, o que a Kimberley critica é você ter políticas muito dirigidas Direcionadas. para Não, as políticas elas segmento. precisam conversar entre si, elas precisam ter Pensando nessa interseccionalidade, as esse políticas também complemento têm que entre ser, si. Isso, né, isso. integradas, vamos dizer Que o assim, ser para humano, dar o ser conta humano do ele é integral, do ser né? Ele é integral. complexo. Isso. Então, essas políticas todas sociais, culturais, de igualdade de salário, proteção no ambiente corporativo, tem que abranger todos esses aspectos. Não E dá para a falar gente está num separadamente. momento, inclusive, de eleições, em que é possível Sim. levantar esses temas, né, para que candidatos comecem a se assenhorar deles e eventualmente levá-los Possível, a gente levantar tem que essas começar, bandeiras. necessário, né, começar a levar, porque assim, olha, não se trata de discutir aspectos extra, né? Trata-se da vida Da das vida humana. pessoas. Infelizmente, a política está relegada a uma discussão pobre, Pobre, rasa, rasa, exatamente. de coisas que se contrapõem absolutamente, Aham. e os temas mais importantes deixam de ser Isso. Então, tocados, trazidos. e falando até desse aspecto da religião que a gente estava vendo, no 8 de março eu achei bem interessante. Eu falei, se eu tivesse dinheiro e tempo, nesse momento eu ia para a passeata evangélica lá de Salvador. As evangélicas, um grupo de evangélicas, fez uma passeata em comemoração ao dia 8 de março. Então, mas mesmo assim, a repressão e essa discussão pegando dentro das igrejas evangélicas é muito grande. E hoje saiu um dado, eu e a Carla estava vendo antes de vir para cá, que 42,9% a 43% das vítimas de violência são evangélicas. Olha que número bastante grande. Então, até mesmo esse setor que tem crescido, porque bancada evangélica cresce bastante, né? Tomara que tenha aí tem que ter sensibilidade para isso. Tem que ter um pouquinho de sensibilidade e sair desse... Mesmo a bancada evangélica. Sair dessa polarização absurda. Isso. Né, absurdo, exatamente. E tratar dos temas importantes. Isso, né, isso. E trazer esses temas importantes. E que a mulher é um ser humano completo, como outro ser humano, né? E nesse momento que a gente precisa, viu, professor? Só queria terminar com isso. Nós precisamos dos homens. As mulheres que acham... você ia chegar nisso? Vai chegar lá. Tá bem. Coloca, Lucas, aqueles gráficos, beleza. né? Só para a gente entender o caráter de emergência que é a questão da violência de gênero e alguns números ilustram, né, essa questão. Então, nós tivemos, isso aqui é um dado do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que a Folha divulgou, a Folha de São Paulo. De 2016 a 2024, nesse interstício aí de 8 anos, caiu 32,6% o homicídio doloso total, que é um indicador de violência. Eu costumo dizer, é um indicador apenas de violência, mas tem vários outros. Então, isso caiu para o Brasil inteiro, né? Esse número é Brasil, e fruto de diversas coisas, da questão da melhoria econômica, da questão do incremento em segurança pública, enfim. Políticas públicas, então 32,6% queda no homicídio doloso total. No entanto, quando a gente fala de mulheres, essa queda foi de 12,8% só. Ou seja, no geral caiu 32,6% e para as mulheres caiu 12,8%. E com uma coisa muito pior, o aumento do feminicídio nesses casos, né, em que a mulher é vítima. Né? Então, 60,6% é um aumento E a gente tem que absurdo. Prestar muita atenção, porque muitas vezes os dados são veiculados de forma errônea ou maliciosa, como a gente viu recentemente na televisão. Caiu o homicídio doloso total porque começou-se a considerar o feminicídio como um dado estatístico diferente a ser contabilizado do homicídio total.
porque isso Começou estava a separar antes as enquadrado pautas. no bolão do homicídio doloso total. Então, falar que simplesmente, o homicídio doloso total caiu, mas caiu por quê? Porque foi Foi descontado uma especificado parcela dele. o crime de feminicídio e esses homicídios contra mulheres de forma dolosa passaram a ser computados como feminicídio. Não é que a sociedade está mais segura. Com certeza. Eu, inclusive, cito um exemplo, no caso da questão de você usar indicadores, né, e trabalhar com um indicador só, por exemplo, que é o caso da segurança no trânsito. Né? Então, você tem, já ouvi isso em redes sociais, do cidadão dizer, você vai bater na mulher? Não bate, não, atropela. Isso. Atropela por quê? É. Porque qualquer coisa, isso vai ser considerado um acidente de trânsito. Não vai ser Né? feminicídio. Não vai ser feminicídio, se ocorreu óbito, enfim, é outra coisa. E tem um outro detalhe. Acidentes de trânsito com vítimas, como a morte, por exemplo, inicialmente ele é registrado como homicídio culposo, não doloso, sem intenção de matar. Tá? Então, geralmente, via de regra, quase 95% dos casos são registrados assim, por mais que tenham sido dolosos, por mais que tinha a intenção de matar. E aí, todo o processo criminal envolvendo passa a considerar essa primeira hipótese como a verdadeira. Né? E aí, muitos escapam da punição e tal, porque era um acidente de trânsito que não teve intenção de matar. Então, olha como mexer com as estatísticas, apresentar a maneira as como corretas. a informação entra no sistema muda completamente a configuração desses dados que são divulgados depois. E a gente precisa entender a fundo o que aconteceu naquele contexto fático, para ver se esses dados refletem realmente ou foram manipulados, foram descontextualizados, desvirtuados, que é o que infelizmente acontece na maioria dos casos. Mas olha aquele dado interessante, olha só, a participação do feminicídio dentro das mortes da mulher. Em Dobrou. 2016, 21,8%, em 2024, 40,3%. Dobrou. E esse ano de 2026, ele está mais violento, ele começou mais violento, né? Já tem dados aqui do primeiro trimestre de que aumentou e aumentou bastante. Cidinha, você começou a falar, eu te interrompi. Isso aqui demonstra, né, de forma cabal, como é uma emergência essa questão e como a gente precisa lidar com ela e resolver isso. Né? Eu pediria para você começou a falar sobre a importância da participação dos homens nesse processo. Dos homens. E eu queria que você, já caminhando aí para o fechamento, e aí você faz suas considerações finais, enfim. Eu queria falar o seguinte, quando eu comecei a militar lá atrás e quando o movimento foi avançando, o movimento teve alguma conotação de que, olha, homem contra mulher, as mulheres contra os homens, a imprensa, a sociedade instigou muito isso, né? Eu acho que hoje a gente já está num outro patamar. A gente já descobriu que não existe, que é uma jogada deles mesmo, deles que eu estou dizendo, é dos poderosos, é de quem quer essa sociedade desse jeito, de que a gente já descobriu que a gente quer um mundo onde a gente possa viver homens e mulheres mais felizes. E para isso não pode ser só, olha, mas eu quero um amor na minha vida, eu quero ser mais feliz. É preciso mudar. E mudar os comportamentos, e mudar a sociedade, e acabar com essa situação que a gente está vivendo. E para isso, todo o esforço que as mulheres fizerem é necessário. Nós não podemos desocupar as ruas, nós não podemos fugir do debate. Pode ter muito red pill, muitas organizações misóginas desse jeito, pressionando a gente. A gente agora está numa época de eleição também, né? É necessário também eleger mulheres e eleger homens comprometidos com a nossa pauta, porque tem, infelizmente, e é necessário a gente
trazer para o nosso lado os homens. Tem colega que diz assim, mas mulher, nós não estamos aqui para educar os homens. É verdade, nós não estamos aqui para educar os homens, mas nós estamos aqui para dialogar e tentar trazer a sensibilização dos homens, porque só as mulheres sozinhas, nós não queremos uma sociedade só de mulheres. A gente odeia homem, fora homem, e vamos fazer uma sociedade só de mulheres. Não, nós queremos uma sociedade em que os homens possam ser criados como seres humanos, com a sua sensibilidade, que pode chorar, que pode se sentir enfraquecido, que pode se sentir vulnerável, e que as mulheres também sejam entendidas como seres humanos íntegros. E nós queremos uma sociedade onde a nossa relação seja melhor, onde a nossa relação seja mais harmônica. Nesse momento, às vezes eu fico pensando, gente, eu queria chamar uma reunião só de homens, ou queria ter um companheiro, um homem, que chamasse uma reunião só de homens para discutir a situação das mulheres. Que lindo seria. Outro dia eu falei para o meu marido, por que você não chama, fala com o seu grupo político, vocês chamam a passeata de homens contra a violência às mulheres. Disse, mas eu já vi uma passeata lá em São Paulo, até nas passeatas chamadas pelas mulheres, vai pouca gente. Tá bom, se não dá passeata, e uma reunião pequena? E uma reunião com seus amigos de trabalho? Uma reunião com seus colegas que são contra a violência à mulher, mas dá risada quando faz a piadinha machista. Não tem coragem de dizer, cara, ó, pegou mal, não deu aí. Ou aquele colega que fala, eu não bato na minha mulher, eu não faço violência, mas com o grupo de futebol, com o grupo de trabalho, ele cai na tentação de entrar numa brincadeira ou numa graça quando passa uma moça bonita, tendo-a como objeto, né? Porque isso é objetificação da mulher, né? Sim. E se eu tenho alguém como objeto, com objeto eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu penso que uma mulher é um objeto eu posso jogar fora quando eu quiser, eu posso descartar, eu posso trocar por outro, eu posso fazer o que eu quiser. E o que a gente não quer é essa sociedade que pensa desse jeito. Então, se são os homens, mas nem todo homem é violento. É verdade, eu assumo isso, nem todo homem é violento, mas a maioria dos homens são. E aqueles que não são, não combatem aqueles que não são. Ninguém está falando de uma guerra, está dizendo de combater na conversa, na prosa, tentar mudar esse sistema. Então, por último aqui, vai a minha convocação e a minha chamada, para que os homens de bem se juntem a gente e ajude a combater a violência à mulher. Porque a gente sabe que esse mundo, desse jeito que ele está, essa sociedade do jeito que ela está, ela não faz feliz nem o homem que tem essa carga, que tem esse condicionamento, que é obrigado, se sente obrigado a fazer esse tanto de coisas, e nem muito menos para as mulheres. Então, queria aqui agradecer pela nossa prosa, pela nossa conversa, falar que eu falo demais, mas quando quiser pode me chamar que eu volto. Obrigado, Cidinha, muito bom. Carla, sua voz. A gente não pode esquecer que a violência contra a mulher também atinge as mulheres LGBTs. Mulheres trans, mulheres travestis, mulheres intersexo, mulheres lésbicas, que muitas vezes sofrem estupro chamado corretivo para aprenderem a serem mulheres que gostam de homens. Esse é o raciocínio desse crime brutal. E as mulheres de um modo em geral, né? Então, a gente precisa compreender que todos nós precisamos cuidar das nossas mulheres, porque nós estamos falando de nós mesmas, mas estamos falando das nossas mães, das nossas filhas, das nossas irmãs, muitas vezes das nossas esposas, das nossas companheiras, das nossas colegas de trabalho. Não dá para separar. Então, complementando a convocação da Cidinha, que todos entendam, esclareçam que cuidar das mulheres é cuidar da vida, é cuidar da sociedade e é também plantar um futuro melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Não dá para colocar cada criatura dentro de uma caixinha separada. Nós todos somos componentes de um mesmo organismo maior, né? Um organismo social.
E é nisso que a gente bate todos os dias. Vamos cuidar das mulheres, vamos cuidar da pessoa humana, que aí a gente vai conseguir ter uma cidade boa de fato para se viver, um estado que vale a pena viver e um país que a gente se orgulhe de pertencer. Muito bom. Meninas, muito obrigado. Nossa, Eu acho que foi um papo bacana e muito didático. E eu convido os espectadores, né, quem assistiu, gostou, curta lá no vídeo. Eu esqueço de falar isso. Esqueço de falar. isso. Curta, né, se inscreva no canal do Sanja Pod, divulga, compartilha esse vídeo, faça ele viralizar, porque essa mensagem é muito importante. Eu vou até. Tem você falou, Cidinha, que a Lei Maria da Penha vem sendo modificada, Sim. ampliada, né, Aham, sobre isso. diversos aspectos. Ela se atualiza, né, conforme Atualizada, a enfim. sociedade caminha. Mas a gente ainda precisa de muita coisa. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo. Aliás, por conta da questão eleitoral, nós estamos aí num vésperas de eleição. Hoje nós temos cotas. Sim. Cotas para mulheres na Na política. política. Só que essas cotas são cotas de chegadas, não são cotas de final. Uhum. Não são cotas no parlamento. Sim. Né? Ou seja, os partidos que vão colocar candidatos têm que colocar 30% de candidatos mulheres. Sim. Ponto. É isso. Uhum. Se essas mulheres serão eleitas, não importa. Outra Né? conversa. E o que acontece é isso. Cria-se toda uma rede de atração de mulheres para comporem chapa, para fecharem chapa de homens. Uhum. Porque tem que ter 30% de mulheres. E elas passam a ter um papel absolutamente subalterno em muitos dos partidos. E outra coisa, elas também têm que receber 30% do financiamento. Sim. Tá? Então é muito comum chamarem mulheres que vão se submeter a esse processo, vão pegar o recurso e repassar para homens, Uhum. né? E no final das contas, a proporção de mulheres eleitas nunca é 30%. Então, eu acho que uma coisa importante, e eu quero divulgar isso para que a gente cresça é que a cota tem que ser para a vaga no parlamento, ou seja, Isso. Mulheres eleitas, das né? quantidades Cotas para mulheres eleitas, né? dos 500 e tantos Aham. deputados, dos 81 senadores, etc., 30% hoje Hoje. sejam mulheres. O ideal seria que fosse 50%, que você Sim. tenha uma representação, Sim. né, igualitária da sociedade, do Sim. corte da sociedade brasileira. Né? Foi bom você falar, porque como eu falei das violências, né, uma questão importantíssima e muito oportuna para a gente discutir é a violência política contra a mulher. Sim. Né? É uma coisa que começa aí, onde você fala já nas inscrições, não é só para você dar um nome, né? Quantas denúncias a gente já teve de que a pessoa deu o nome, depois teve que dar o dinheiro, ela nem sabia o que estava acontecendo. E a violência que depois você sofre quando você assume o parlamento, é só a gente ver, né? É só assistir televisão que você vê isso. Só para contar esse episódio, eu fui uma vez, recentemente, na Câmara Municipal, assisti uma sessão, era um amigo que estava recebendo um título de cidadão joseense e antes teve a sessão de Câmara. Eu fiquei chocada, professor, de ver como os vereadores trataram a vereadora Amélia numa divergência que teve. Foi impressionante. Ela falou, eles vieram feito uns cães ferozes, fizeram uma fila no microfone, tinham uns 8 no microfone, todos eles achincalhando, provocando, dando risada, gritando, entendeu? E nas posições de macho alfa, que só tem ali, né? É só ali que tem essa posição também. Essa posição de macho alfa é assim, peitando a vereadora, humilhando, ofendendo. Quando terminou, como eu sou amiga dela de muitos anos, eu disse, eu não sei como você ainda aguenta isso. E a gente tem aqui no Vale do Paraíba diversas, né? A violência feita com a vereadora Dandara, a outra cadeirante, como ela chama? Thalita, né? Thalita cadeirante de Taubaté. Lorene. Isso, exatamente. E a gente vê lá no parlamento, mesmo na Câmara de São Paulo, teve aquela deputada, né, que foi assediada por aquele deputado também. Isso, que passou a mão nela, né? O deputado veio e passou a mão nela na frente de todo mundo, né? Era uma deputada, ela era do PSOL, né? Depois, qual era o nome dela? Não me recordo. Luísa? Não é Luísa. Eu não me recordo. Isa Pena, advogada, inclusive, né? E ela saiu, né? Parou, né? A Manuela Ávila,
tantos anos que a Manuela Dávila foi ameaçada, a família dela, né? Então, essa violência política também não é assim, não. Ah, mas tem muitas mulheres hoje no parlamento. Há duríssimas penas. E para entrar é difícil. Não é verdade que mulher vota em mulher. Para entrar é difícil e para se manter é muito difícil também, porque a pressão é muito grande. E ainda A somos gente- a minoria, né? Agora eu queria ressaltar o trabalho fantástico que muitas delas têm feito lá. Fantástico, fantástico. Sâmia Bonfim, Sâmia, Érica Hilton, né? Duda Salaberry. Duda, muitas delas um trabalho fantástico. E a gente vê assim, e pode falar de diversas delas, né? Que traz uma outra, e isso não é desfazer de ninguém, mas que traz uma qualidade diferente para o Sem parlamento, dúvida, né? sem dúvida. E que fica muito, não é, mais sensível, não é isso, é uma qualidade diferente, porque por exemplo, quem é a pessoa mais indicada no mundo que a gente vive hoje para discutir creche, se não a mulher, né? Porque Claro. somos nós que parimos, nós que temos que deixar o filho para ir trabalhar. Se acontece de um dia uma criança está doente, muito raramente é o homem que falta ao trabalho. Quem falta é a mulher, né? Que fica com a criança, que leva para o médico, passa o dia inteiro, que coloca o emprego a risco, né? Então, tem temas, e essas meninas têm feito um excelente trabalho, né? E a gente espera que depois das Temas para o eleições... parlamento e, olha, ano eleitoral, então analisem muito bem, utilizem Isso. esse voto de forma muito consciente, né? Busquem o Isso. histórico, busquem como o candidato ou a candidata lida com a questão das mulheres, Das da violência mulheres, de gênero. isso, né? isso. Lembrando que quem Importante. está encabeçando o debate do fim da escala 6x1 é uma mulher Sim. negra, periférica. Sim. E lembrando conseguiu que foi chegar lá. aprovado ontem, Lembrando que viva, viva. Se não fim da fosse escala essa 6x1. mulher negra, periférica, minoria lá no Congresso, esse debate não estaria acontecendo. É graças a uma mulher, classe trabalhadora aí, para todo mundo que assistir. Graças a uma mulher, nós estamos conseguindo derrubar a escala 6x1. Sim, é outra guerra no Senado agora, Sim. mas Como é a misoginia, né? tivemos Como é aí o pé da misoginia. uma vitória nesse sentido. Depois nós vamos ter um episódio aqui para falar dessa questão da escala 6x1, Ótimo. do fim dela. né? Ótimo, beleza. Gente, muito obrigado. Continuem com o Sanja Pod, vejam os outros episódios, porque são atemporais. Tá? Então podem ver, nós estamos no 10º e todos eles são atemporais. São temas muito importantes e conte com a gente para trazer esses temas e pautar coisas importantes para a cidade, para o país, para o estado e para o mundo. Até mais.